Olá, crianças, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos finalizar as nossas tabelas de multiplicação. Espero que até aqui vocês já aí procuraram já memorizar toda ou pelo menos parte das tabuadas de 2, 3, 4, 5 e 6. Se você fez isso, memorizou essas 5 tabuadas que a gente passou, que a gente já trabalhou, agora vai ficar muito fácil de você memorizar as de 7, 8 e 9, porque vai faltar pouquinhos números para você guardar na sua memória. Vamos lá. Gente, esse é um exercício que não é de um dia para o outro. Às vezes no dia a gente sabe tudo, no dia seguinte a gente já esquece alguns números. Então é algo que você tem que ser persistente. Todos os dias recorde os números que você vê aí, o que você guardou na sua memória. E aí no dia seguinte, aí você trabalha os números que você ainda não guardou na memória. Lembrando, memorizar a multiplicação, as tabelas da multiplicação é muito importante para facilitar no desenvolvimento das atividades. Mais importante do que isso é você também entender o que é essa multiplicação. E é isso que estamos trabalhando. Livro 2, página 229. Então, o Enzo, quando trabalhou as tabelas de 4, 5 e 6, ele ficou empolgadíssimo e falou, quero mais. Ele gostava de desafios. Então, ele gosta, né? Então, a professora disse, vamos lá, podemos estudar mais tabuadas. Então, lembrando que quando ele estuda a multiplicação, ele está estudando ele tem aqui 2 fatores resultando num produto. E que a ordem desses fatores não altera o produto. Se não altera, quando você estudou a tabuada de 5 vezes 6, vai chegar lá na tabuada de 5, você já sabe quanto que é 6 vezes 5, que é só trocar a ordem dos fatores. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30 também. Já sabe disso, né? Então, vamos lá. Antes de fazer os exercícios, vamos ver se você sabe lá. Quanto que é 7 vezes 4? Se você estudou, você sabe. É o mesmo que 4 vezes 7. Coloca a resposta. 8 vezes 6? Talvez esse não. Mas você sabe quanto que é... 8 vezes 5. Ah, sabe. Porque você já sabe a tabuada de 5. Então, aí 8 vezes 6 é só adicionar mais um 8. Está tudo certo. 9 vezes 5, mesmo que 5 vezes 9. Então, acredito que você já saiba tudo isso daí. Feito esses exercícios, você vai agora construir e completar as tabelas corretamente. Aqui nós temos as de 7. São 7 parcelas de 10, 7 parcelas de 1, 7 parcelas de 2. E coloque o resultado aqui, tá? Faça o resultado como você tem trabalhado até agora e depois confere. Tudo certo? Ótimo! Então, vamos agora passar para as tabuadas. Para a tabuada de 8. Complete essa tabela. Pausa. E verifica o resultado. Aí você verifica esse resultado. Vamos agora. Conferiu? Ótimo. Tabela de 9. Fez a multiplicação, fez as adições. E agora, pausa o vídeo e vamos lá conferir o resultado. Conferiu? Muito bem. Então, vamos. Feito tudo isso, corrigir os resultados, vamos lá. Gente, nas tabelas anteriores, você pôde completar as tabelas de multiplicação do 2 até o 9. Ainda os algarismos de 1 e 0, mas nessa altura você já trabalhou todos 1 e 0. Juntamente com os colegas e professor, complete as tabelas de multiplicação desses dois números
e observe algumas curiosidades sobre ela. Olha só, eu tenho 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. Então, olha só, a tabela é de 0, não é? Todo resultado é 0. Porque se a gente somar vários zeros, vai dar 0 mesmo. Agora, vamos na de 1. Ó. Então, na de 0, olha só. É igualzinho o primeiro fator, não é? 0 vezes 0. Foi tudo igual, um dos fatores. Vamos na de 1. 1 vezes 1, 1. A 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 mais 1. Gente, de novo, 1 vezes 3, 3. Então, você preenche a tabela. Depois dessa tabela toda preenchida, deixa eu ver se tem aqui, não tem, para conferir. Depois dessa tabela toda preenchida, você vai observar um detalhe. Olha só. Todo número multiplicado por 0 é 0. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ou seja, a resposta vai ser um dos fatores. No 0, a resposta vai ser o fator 0, né, que tem valor 0. E na tabela de 1, também a resposta vai ser um dos fatores. Vai ser o fator que vai ser diferente de 1. Então, nas tabuadas de 0, 1, o resultado, o produto dessa multiplicação vai ser um dos fatores. Olha que joia! Então, há necessidade de vocês trabalharem e memorizar essa tabela? Não! Basta você saber isso, que o resultado é um dos fatores, é igual a um dos fatores. Na de 0 vai ser igual ao fator 0 e na de 1 vai ser igual o fator que é diferente, né, de 1, com exceção aqui do 1 vezes 1. Então, vai ser esse fator. Então, todo número multiplicado por 0 vai ser 0. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, não há necessidade de trabalhar essa tabuada, essa tabela. Agora, escrevam uma curiosidade que você observou na tabela de multiplicação do 0. Vamos lá. Você observou que o produto dessa multiplicação é igual a um dos fatores. Essa é uma ótima curiosidade que a gente notou. Na multiplicação de 2 fatores, se um dos fatores é 1, o que podemos afirmar sobre o produto encontrado? Então, vamos lá. Na multiplicação de 2 fatores, se um dos fatores é 1, o que podemos afirmar sobre o produto encontrado? Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Ou seja, que podemos afirmar que o produto é um número, é o outro número que não seja 1, é o outro número, é o outro fator que não seja o 1. Agora vamos lá, converse com os colegas e o professor sobre a necessidade de as tabuadas do 0 e do 1 existirem e depois registre o que vocês discutiram. Ótimo. Então, imagina o seguinte, você acha que é necessário a gente colocar a tabuada do 0 e falar assim, memorize essa tabuada, vamos trabalhar essa tabela? Memorize essa tabela. Ou a do 1, você acha que isso é necessário realmente? Não, né? Porque todo número multiplicado por 0 vai ser 0, vai ser um dos fatores, e todo número multiplicado por 1 vai ser um dos fatores. O fator que não seja um 1, né? Então, que seja diferente do 1. Então, gente, não há. Sinceramente, não há. Se você achar que há essa necessidade, você justifica a sua resposta. Em todas as tabelas de multiplicação dos exercícios e das atividades anteriores, há também o fator 10.
Pensando nessas multiplicações e sem utilizar a adição de parcelas iguais, complete a tabela de multiplicação do 10. Depois de corrigi-la, faça o que se pede. Então, vamos lá. Gente, vocês trabalharam o 10 vezes 0, trabalharam 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3. Se você ainda não se lembra, você vai lá, volta nas tabelas anteriores, olha e completa aqui. Não há necessidade de você calcular 10 mais 10 mais 10 mais 10. Não há necessidade. Conferir o resultado? Ótimo. Ao conferir o resultado, eu quero que você observe o seguinte. Olha só. Bem, você vai observar o seguinte. 10 vezes 2 igual a 20. Quer dizer, o 2 passa a ser a dezena e aí você acrescenta na unidade o 0. 10 vezes 3, o 3 passa a ser a dezena, porque, né, 10 3 vezes, ele vai passar a ser a dezena, e aqui na unidade acrescenta o 0. E assim vai ser com todos as outras multiplicações com 10. Agora, qual a coincidência existe em todos os produtos dessa tabela? Então, vamos lá. Qual a coincidência existe em todos os produtos dessa tabela? Então, olha só, gente. Todos eles vão terminar em... Responda aí. Todos eles terminam com o 0. Começando pelo 0, como variam os produtos nessa tabela, linha por linha? Então, olha só, se eu começar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, entre um e outro, ó, entre o 20 e o 30, aumentou quanto? Variou em 10, não foi? 30, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70. Então, ele variou em 10. Vamos lá ainda. Com base na tabela e no estudo sobre unidades, dezenas e centenas, complete corretamente a centena. 10 centenas. Gente, se eu somar 10 mais 10 mais 10, ou agora, multiplicação, né, para facilitar, 10 vezes 10 é igual a quanto? Olha, se não sabe, olha na tabela anterior, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, 100 são quantas centenas? Ou quantas... Quantas centenas será aqui? Então, 10 vezes 10 é igual a... Coloque o produto dessa multiplicação. Vamos agora para os cálculos. Uma florista, se você quiser até parar e estudar um pouquinho a tabuada, você pode fazer isso, tá? Mas pode deixar para estudar um pouquinho mais na frente também e ir praticando. Uma florista precisa fazer 7 belos arranjos de flores com 8 rosas. Então, ela vai fazer quantos arranjos? 7 arranjos. Em cada arranjo terá 8 rosas. Terão 8 rosas. Qual é o total de rosas que ela deve usar para fazer esses arranjos? 7 multiplicado por 8. Então, você escreve a multiplicação e coloca o produto e uma resposta completa, né? A florista irá usar tantas rosas para fazer todos os arranjos. Mais ou menos assim. Pode fazer do seu estilo, claro. Em uma mão, temos 5 dedos. Em 2 mãos, 10 dedos. Então, quantos dedos haverá em 8 mãos? Uma mão, 5. 2 mãos, 10. Quantos dedos haverá em 8? Tem uma pegadinha aqui, mas eu quero que você veja. 5 dedos. E em 8? Letícia está começando a ler um livro. Ela percebeu que se conseguir ler 8 páginas por dia,
durante uma semana inteira, conseguirá terminar a leitura. Quantas páginas tem esse dia? Gente, ela vai ler 8 páginas durante uma semana. Uma semana tem quantos dias? Então, quantas páginas tem o livro? Se uma semana é o suficiente para ela ler todo o livro. Então, 8 páginas por dia, lembrando, durante uma semana, lembrando que a semana tem 7 dias. Leia na ilustração as orientações que o médico está passando à paciente. De acordo com elas, calcule o total de comprimidos que a moça deve tomar. Então, a paciente, o médico. Você deverá tomar 4 comprimidos por dia durante 8 dias. Muito bem. 4 comprimidos por dia durante 8 dias. Quantos comprimidos que ela vai precisar comprar na farmácia? Então, 4 comprimidos por dia e durante 8 dias. Faça a continha. E agora, a figura aqui mostra a fachada de um prédio. Nela tem várias janelinhas iguais. Olha só, a quantidade de janelinhas na coluna é igualzinho, tá? Então, e na linha também. Então, vamos lá. Com uma multiplicação, calcule o total de janelas existentes. Igualzinho a caixa de ovos. Linha, número de janelas na linha, por andar, multiplicado por número de janelas, número de andares, né? Número de janelas aqui. Número de janelas na linha, multiplicado pelo número de linhas, né? Ou de andares. Faça a continha e coloque a resposta completa. Vamos lá. Bianca. A Bianca tem 6 saias e 7 blusas. Lembre sempre de sublinhar ou destacar esses dados. Ela tem 6 saias e 7 blusas. Ela quer provar todas as combinações. Ela quer provar todas as saias com todas as blusas. E ver qual fica melhor para passear com seus tios. Quantas combinações diferentes a Bianca vai ter que provar. Gente, olha, 6 saias e 7 blusas. Ela vai combinar todas. Quantas combinações? Lembra daquele exercício que a gente já fez? Basta multiplicar o número de saias pelo número de blusas. Aí você tem todas as combinações possíveis. Terminamos por aqui, tá? Então, a gente terminou por aqui. Faltou alguns exercícios que você vai trabalhar aí em casa. Então, anote a agenda. E tenha um ótimo final de semana, que depois eu vou deixar a agenda e vou sair. Tenha um ótimo final de semana, um bom descanso. Lembrando que o seu descanso nem sempre vai ser dormir, vai ser brincar, conversar, ler um livro, enfim, fazer coisas gostosas. Mas, estude tabuada. Então, olha só, esses exercícios são para o dia 25, junto com os da aula passada. Faça todos esses exercícios, o exercício 9, que é aquela tabela de multiplicação que você está bem acostumado. Exercício o 12 e 13. O 12, que é isso daqui, ó, deixa para fazer depois que você estudar a tabuada, para ver se você realmente memorizou. E faça também o 13 depois que você já estudou essas tabuadas. E, gente, estuda todas as tabuadas. Para quem estiver na aula online, na próxima semana a gente vai ter uma batalha das tabuadas até a tabuada 5. Então, gente, estude todas e dê uma ênfase até a tabuada de 5. Beijo, fica com Deus.